programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos dando início a mais um ANW Amazônia News Weekend aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e também pelo YouTube. Você pode acompanhar não somente esse programa, mas os outros. E hoje, né, estou de volta. Welcome. Welcome. Thank you. Bem-vindo. O Adilson assumiu aí a dianteira do programa na minha ausência esses dias, alguns diazinhos de férias. E pelo visto eu vou continuar, não fui demitido, né? Vai continuar. Agora, só que monitorado agora. Olha, tá vendo? Artigo 5º. E hoje nós voltamos com tudo, eu volto com tudo, né? Porque o programa não parou, com dois convidados especiais, né, Adilson? É verdade. Vou te dar a honra de apresentar pelo nome oficial ou pelo nome artístico? Vamos começar, na verdade, com o nome artístico, né, Janilson? Opa, Vani, né? Nós estamos aqui com a Vani. Você falou o que mesmo? Janilson. Ah, Janilson. É Janilson, né? É a Vani Dias. Vani Dias. É muito conhecido na igreja pelos seus dotes artísticos, teatrais, e está com grandes projetos aí. E agora tem uma parceria com esse cara que é fantástico, é uma sumidade na dança, né? É o Elton Cardoso, esposo da Natália, né? Natália Nutmaker. Isso. Hoje vai ser bilíngue aqui o negócio, parece. Mas o pessoal, só celebridade, né? Só fera. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Vai ser um bate-papo bem legal, bem informal. E a Bani, na semana passada, procurou já para a gente conversar, né? Não Sim. a respeito da televisão em si, mas por causa dessa conversa gerou o nosso interesse de trazê-los, porque a Bani e o Elton estão com um projeto incrível que eles vão apresentar para a gente aqui. A gente vai falar sobre isso e diz respeito à profissão, né, que eles têm, a formação acadêmica também que a Bani ainda está desenvolvendo, mas também acho que muito ligado ao estilo de vida de vocês, não é isso? Sim. Então, já que você falou que é meu estilo de vida, né? Mas, na verdade, o projeto, ele começou em 2018, quando eu tive depressão. Eu entendia muitas coisas, as mulheres me diziam, né? Eu sabia o que era a dor de ser abusada, o que era a dor de pensar que nunca ia ter uma família, o que era a dor de não poder ser mãe. Então, todas essas dores eu conhecia, mas eu não conhecia a dor da pessoa me dizer assim, eu perdi o prazer de viver. Eu achava a pessoa que abria a boca para falar isso uma pessoa muito ingrata. Às vezes eu parava assim, eu pensava, até que um dia eu acordei e eu não queria viver. Eu comecei a achar aquilo muito estranho, eu achava muito estranho. E durante muitas semanas eu acordava, não querendo acordar, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, mas pelo fato de eu me considerar, que na época eu me considerava uma mulher de Deus, né? E eu ficava assim, como que eu, sendo cristã, eu estou sentindo isso? Como que pode isso estar acontecendo comigo, né? Meu Deus, onde foi que eu dei uma brecha? Então, eu ficava procurando onde que eu estava errando, o que eu tinha feito de errado, né? Mas eu tive que admitir que eu estava com depressão, né? E eu acho que foi um dos piores sentimentos do mundo, é quando você sente isso. E as pessoas, elas vinham me perguntar o porquê que aquilo tinha acontecido, né? E na época eu esqueci de Deus, né? Isso foi recente, está muito recente, né? E na época eu esqueci de Deus, eu parei de orar, eu parei de orar em línguas, que acho que a coisa que mais edificou a minha vida foi a oração em línguas. E aí, um dia 27 de julho de 2018, o pastor Genildo fez uma pregação e ele falou sobre um poço, a pessoa que ela está distante de Deus, que ela não ora, né? Ela como se ela estivesse cavando um poço, que ela só se afunda, ela não consegue sair.
E para ela sair de lá, ela tem que gritar por Deus. E foi muito engraçado isso, porque nesse dia eu gritei. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de ter pessoas do lado que passam por problemas psicológicos, né? Mas nesse dia eu gritava e eu dizia para Deus aparecer para mim, sabe? E nesse dia eu me lembrei que eu tinha um pai, que ele se chamava Deus, que eu sabia orar em línguas, que tinha Bíblia. E a partir desse momento eu comecei a me aprofundar na palavra. Então, muitas vezes a minha oração era assim: Senhor, o Senhor sabe que eu quero morrer, mas o Senhor tem para mim palavras de vida eterna, e eu vou atrás dessas palavras. E aí foi quando eu encontrei 1 Coríntios, né, que fala sobre que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E o que eu estava fazendo com ele, eu não estava glorificando a Deus, entendeu? Porque eu queria morrer. Então, não fazia sentido. Então, eu comecei a estudar. Antes de continuar, é interessante, pastor, eu até acho que comentei com o pastor essa semana, né? Eu vou buscando muita coisa na internet, e eu acho que a internet tem essa função, ela vai te ensinando muita coisa e você tem que saber filtrar, evidentemente. E eu achei lá nos estudos da Valnice Milhomes, né? E ela tem uma série de mensagens lá no canal dela chamada Mordomia do Corpo. Legal. Mordomia do Corpo. E casa exatamente com a questão que tu falou em 1 Coríntios, nós sermos templos do Espírito Santo e o que nós estamos fazendo com esse templo, né? Isso. Né? A minha irmã até tem uma brincadeira, que de vez em quando está escangalhando, né, o templo do Espírito Santo. Mas eu acho que o teu projeto, a visão é outra, é restaurar, né? Isso. É trazer essa questão de qualidade de vida, não é isso? Sim, porque existem hormônios, a dopamina, a noradrenalina, os hormônios do prazer, que eles são ativados com o exercício físico, entendeu? Eu estava conversando isso ontem com uma pessoa próxima a nós que tem passado algumas crises emocionais, e eu estou lendo um livro do Paulo Vieira, né, que é coach, e o nome do livro é Poder e Alta Performance. É um livro incrível. Já leste? Já. Então, lá ele explica, né, essa questão dos hormônios que são ativados naturalmente se você tem um estilo de vida saudável, com atividades esportivas, com alimentação adequada, com sono adequado, com apreciar a natureza, coisas simples da vida. Expressões de amor, né, dentro do seu ambiente, gratidão, abraçar por 40 segundos, né? Então, às vezes, né, eu estava até falando, porque essa pessoa está tomando remédios tarja preta, pesado. E eu estava falando assim, o que o remédio faz artificialmente, né, eu não estou dizendo para você desfazer do remédio, já que o médico te passou, não tem autoridade para mandar você parar. Mas, de repente, você começar a substituir. Por quê? Porque o corpo é uma máquina inteligente. Então, se você está tomando esses hormônios artificialmente, o corpo para de produzir, porque ele já sabe que está recebendo de outra fonte. Mas não é o normal, né? Sim. E Deus fez tudo perfeito. Exatamente. Né? Deus nos deu tudo que a gente precisa para ter uma vida plena, né? E muitas vezes, pastor, o remédio, ele vai lá no nosso sistema nervoso, né? Então, a gente não pode só depender desse remédio, porque uma hora eu vou parar de tomar ele. E aí o sistema nervoso, ele vai lembrar o que você fez, que é o subconsciente. Aí o subconsciente, ele começa a mandar: você me deixou um tempo sem isso aqui, agora eu quero de volta. Causa dependência, né? Isso, por isso que muitas vezes a pessoa que toma remédio para emagrecer, a pessoa que faz dietas malucas, ela mexe no sistema nervoso, só que depois ele vai cobrar. E aí é o que se chama o efeito rebote, o efeito sanfona. É exatamente por conta disso. Não adianta. Cuidar do corpo é difícil, assim como a nossa vida com Deus, ela é difícil. Tudo é difícil. A gente só tem que escolher o difícil que a gente quer. E a tua, assim, nesse período que você estava lutando contra a depressão, a ansiedade, não sei qual era, de fato, assim, o transtorno que você estava passando, você falou da parte espiritual, né, de orar, de buscar Deus orando em línguas também, de comunhão, né, com o Espírito Santo, mas em que momento você encontrou também essa outra parte que é
a parte do corpo, né? Que te ajudou, não sei se te ajudou, mas foi nesse momento que você descobriu a atividade física para te dar uma saúde também mental? Foi. Eu tive depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Eu quase fico louca. Eu sumia de casa, meu esposo ficava me procurando com a minha discípula na rua. Ele sofreu muito, né? Porque a pessoa que tem esse tipo de doença adoece todos dentro de casa, né? E o meu esposo decidiu me levar na terapia e eu comecei a fazer terapia. Eu costumo dizer que a minha cura ela começou lá, porque às vezes a pessoa ela tem preconceito em fazer a terapia. Quem cura é Jesus. O remédio ajuda. Quem cura é Jesus. Mas lá na raiz, a terapia ela me ajudou a encontrar, né? Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu entendi que precisava da minha atitude. Então, minha atitude era, eu não queria treinar, eu não queria correr, mas eu queria ficar boa, eu queria ficar saudável para minha filha, tão pequena e vendo a mãe dela daquele jeito como eu estava, né? Então, eu acordava às 6 horas da manhã e ia correr. Mas era novidade para você ou você já tinha um estilo de vida... Não, eu já amava fazer exercício. Você já gostava de esportes? Eu amava, mas naquele momento... Você não conseguia. Eu estava odiando tudo, Só né? queria o resultado, não queria mais saber naquele do processo. momento eu queria morrer, na verdade, né? Só que quando eu entendi o que a Bíblia fala, eu entendi que o que eu quero, não importa. Se eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, eu tinha que buscar esse propósito, entendeu? Então, eu fiquei fazendo até se tornar real, entendeu? E aí foi quando eu consegui emagrecer. Por que? Você estava com sobrepeso? Eu sempre lutei muito com sobrepeso por conta da ansiedade. Você te contava o quê? Na comida? Na comida. Para você ter ideia, eu tive crise de ansiedade que eu já tinha comido tudo dentro da geladeira. E a única coisa que eu não tinha comido ainda era um pote de manteiga. E eu comi o pote de manteiga. Nossa. Meu Deus. Eu comia tudo que eu via pela frente. E como é que foi esse processo de você tirar força, não sei de onde, e recomeçar? Como é que era diariamente isso? Diariamente era muito sacrifício. Era muito sacrifício. Primeiro porque, assim, eu tô com medo de ter que voltar muito atrás, né? Mas, quando eu comecei a fazer terapia, a primeira coisa que eu expliquei para minha terapeuta na época foi as perdas que a minha família teve, né? Que o meu tio, que foi minha figura de pai, né? E sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo na família? Então, a gente teve essa pessoa na nossa família. E eu vi minha mãe, assim, muito debilitada e minha avó muito debilitada. E minha avó foi a pessoa que me ensinou a amar Jesus. Eu nunca conheci uma mulher de tanta oração como minha avó. Então, ela invadia, ela era aquela que na hora de contar as bênçãos, ela invadia esse horário da célula do meu marido e ela só queria contar as bênçãos e ele tinha que interromper muitas vezes. E minha avó um dia chegou para mim e falou que ela não conseguiria viver num lugar onde o filho dela não existia. E todas as vezes que eu chegava lá, ela me dizia uma coisa: olha, minha filha, eu quero que você cuide disso para mim. Só que eu não entendia que ela estava se preparando para morrer e ela morreu. Quando ela morreu, minha mãe ficou muito depressiva. A minha família toda ficou muito mal. Então, eu comecei a terapia dizendo assim, olha, a minha família sofreu muito, né? Eles perderam meu tio, perderam minha avó. E aí, ninguém tinha me feito essa pergunta. E como você ficou ao perder a sua avó? E aí, eu acho que eu chorei durante uns 3 dias, eu não conseguia falar. Eu só chorava. Eu estava vivendo um luto que eu não sabia. Eu nunca me permiti chorar, porque minha família precisava de mim. E naquele momento que eu me parei assim, eu vi, meu Deus, eu estou vivendo num mundo onde a minha avó não existe. Então, para mim, foi bem difícil. Então, foi aí que tudo começou. Então, a força, sabe, quando eu vim conversar com você, eu queria um caminho, eu queria uma mentoria, porque eu acho que eu fui criada assim.
sempre quando eu queria tomar uma decisão em alguma coisa, eu sempre procurei pessoas chaves para mim. Então, minha avó, ela era uma pessoa muito chave de fé, sabe? Então, eu comecei a falar assim, se a minha avó estivesse aqui, ela ia detestar me ver assim. Não, se a minha avó estivesse aqui, ela ia dizer, minha filha, ore, faça um voto com Deus, que vai dar certo, Ele vai responder, e a gente tem que fazer um culto de ação de graças para pagar o voto, entendeu? E assim foi começando um processo de cura na minha vida. E foi assumindo o legado dela, né? Porque praticamente isso é um legado. Tem que lembrar o que ela poderia fazer naquele momento, né? Verdade. Direcionar. E você, Elton, você falou da palavra processo agora. Me chamou a atenção. Então parece que está enraizado aí já essa ideia do processo, né? O processo é lento, mas desistir não acelera. Você sempre dançou, Elton? Como foi essa questão da atividade física? Porque assim, eu te conheço da igreja, né? Dançando e tudo mais. Como foi isso? E como casou com a ideia da Bunny? Explica um pouco pra gente. Ou se foi a ideia só dela. Conta pra gente aí a ideia do projeto. Sim, na verdade, eu já dançava na igreja, né? Já dançava há uns 15 anos já na igreja. Então, na verdade, assim, a dança sempre foi uma questão de paixão mesmo, né? De chamado. Assim, a gente nunca via pelo lado de ajudar as pessoas. E também de ser um processo de atividade física, né? À medida que a gente entra, a gente vai lá por prazer, por paixão, essas coisas todas. E aí, conforme o passar dos anos, né? Principalmente na pandemia, foi um momento assim que realmente foi um boot nas nossas cabeças, né? Porque foi uma parte que a gente parou tudo. Até vocês falando de abraço, que também já era toda, né? Teve que parar. Então, tudo isso acarretou porque na vida de muitas pessoas, ansiedade, né? Depressão, essas coisas todas, porque faltou a necessidade disso. Às vezes entrou na zona de comodismo, mas só comia, só dormia, só entrava numa rotina. E acabou que nesse período eu também ganhei muita massa, né? Na verdade, muito peso, né? E aí eu sempre tive assim na minha cabeça, o maior motivador de tudo na minha vida sempre foi eu mesmo, né? Eu sempre, tipo assim, colocava na minha cabeça, não, isso não está certo, você precisa fazer isso, então bora lá. E aí, no meio do período da pandemia, que não estava tendo dança, não estava tendo ensaios na igreja, a gente só dormia, comia, fazia isso tudo. Então, eu disse, não posso ficar dessa forma, vou ter que fazer alguma coisa. Aí, eu peguei e comecei a fazer atividade física dentro de casa, né? Ia no YouTube, pesquisava. E aí, eu comecei no começo, era a atividade física assim, em casa, era uma questão de estética, né? Aí depois, conforme eu fui ganhando peso na pandemia, também as coisas no meu corpo, né? E aí passou a ser por questão de saúde. Aí depois que passou a pandemia, aí a Bunny mandou uma mensagem para mim. Mano, eu tenho um projeto, né? Ela explicou toda a ideia dela, né? Toda a visão dela, pessoas no meio cristão também. Porque também tinha pessoas que queriam participar, né, Bunny? Sim. Do grupo, porém, tipo assim, não se sentia bem com as músicas também, né? Aí ela disse assim, então a gente vai trabalhar com músicas cristãs. E eu gostaria muito que você me ajudasse na parte da dança. Aí eu não pensei duas vezes, né, Dani? Eu disse, não, bora. Porque daí a dança já não ia ficar só naquele propósito de dançar dentro da igreja, tal, cumprir aquela rotina de cultos e tal. Então ia além disso. Eu disse, então bora, Bunny, vamos lá. Aí realmente saiu do quadradinho, né? Porque até o estilo de dança que a Bunny propõe é diferente daquilo que eu estava acostumado. Outro desafio para mim, entendeu? E aí acaba que isso também me motiva. Desafios me fazem, entendeu? A engatilhar e estudar, evoluir, assim, procurar coisas novas, isso me motiva muito. Hein, Elton, sobre a dança, você aprendeu assim, sozinho, por instinto, ou você chegou a estudar de alguma forma? Assim, a princípio a igreja vai gerando uma base, né? Aí, ao longo do tempo, a gente vai procurando se aperfeiçoar, vai fazendo estudos, vai fazendo cursos fora, entendeu? E vai se aperfeiçoando. Assim, aqui em Santarém ainda é muito fraco essa questão de dança, né? Assim, ainda
precisa ter mais um engajamento, assim, mais uma valorização nessa área. E a Natália, você conheceu ela na igreja? A Natália eu conheci na igreja, dentro Dançando. do ministério, foi. Acho que foi a professora dele. Foi minha professora, minha líder, né? E agora esposa. Não, foi uma oração que eu fiz a Deus, né, antes de casar, que eu disse que eu queria alguém do mesmo ministério para que pudesse dar continuidade, né? Não ser interrompido pelo fato de ter visões diferentes. Muito legal. Mas eu não sabia que era líder da igreja, né? Deus sempre prepara o melhor, né? Se deu bem. E aí estamos aí já há 6 anos casados no ministério, à frente do ministério, está sendo uma bênção. Ficou muito bonita a apresentação de vocês, só um parênteses lá do musical, né? Sim, Foi musical, o primeiro ato, né? Foi Primeiro lindo. ato. Um balé muito bonito. E por vocês serem casados, acho que... Eu tenho um bastidor dessa história aí, que foi muito legal, porque eles foram conversar com a Edilene, né, que está cuidando do figurino e tudo mais. Sim. E aí eles estavam preocupados com essa questão da Adão e Eva no primeiro ato. Poxa, como é que a gente vai ter um homem? A Edilene virou para eles: você dança? Você dança? Então pronto, Adão e Eva, pronto, fazem. E foi incrível, né? Foi muito... Havia realmente a sinergia, havia realmente assim a completude, ficou perfeito. E eu falei, cara, é muito bom isso, é muito bom mesmo. E vocês estão de parabéns. E obrigado. Agora o projeto aí... Qual vamos deixar a banda explicar, né? Que é o gênese. Porque falou sobre a questão do estilo de música que a ideia original tinha, né? Que você foi trazendo para cá. Então é bom você explicar o que era, né? Inicialmente, e o que se tornou. Sim, o nosso projeto, na verdade, ele começou em 2019, que foi um ano. Eu nunca imaginei fazer faculdade, muito mais eu ir para a educação física. Veio um pastor e me falou com relação a isso, que Deus estava mandando me dizer que eu ia ajudar muitas pessoas a melhorarem a sua saúde e que ele ia começar a me mostrar os sinais. Só que na hora, tipo, tu recebe a palavra, né? Tu recebe a palavra, mas eu, né, fiquei, como é que eu vou ajudar essas pessoas? O que eu preciso fazer? O que eu vou ter que fazer? Na semana seguinte, eu recebi um e-mail do Educa Mais Brasil sobre uma bolsa para o curso de Educação Física em bacharel. Muito desses coisas no YouTube, cara. E aí eu, tipo assim, eu fui entender o que era a diferença do bacharel para a licenciatura, né? E, tipo, o bacharel tinha tudo a ver comigo. Eu amo ajudar as pessoas, em primeiro lugar. Então, encaixou. Então, eu já dava aula. Eu já dava aula de zumba, eu já dava aula de funcional. E eu comecei nesse processo. E aí, quando foi em 2019, em outubro, eu fui para Brasília conhecer uma modalidade que trabalha através do treino calistênico. E eu me apaixonei, eu disse assim, meu Deus, eu vou fazer um cuidando do templo, eu vou fazer um treino todo com música gospel do início ao fim e vai dar muito certo. E aí veio a pandemia, né? E aí veio a pandemia, só que o nome Cuidando do Templo, ele não casava. Porque todas as vezes que eu falava cuidando do templo, a pessoa associava a qualquer coisa menos ao exercício físico, ao cuidar de... Entendeu? Ele associa tudo, ele pensa que ele vai lá ser mais espiritual, mas ele não associa ao cuidado do corpo, né? Uma coisa que Paulo falou para Timóteo, que eu acho muito engraçado, que ele diz assim, exercite também o seu corpo, não somente na sua humildade, ou seja... Paulo era um homem muito ativo, que cuidava não somente do seu espírito, mas cuidava muito do seu corpo, né? E aí eu comecei. Só que como veio a pandemia, eu parei com isso. E quando foi em dezembro, eu estava lavando roupa, assistindo uma pregação. Foi aí que o Elton entrou na história. Eu estava assistindo uma pregação e aí a pastora falou assim, olha, pessoas que estão com o projeto parados... Eu vou falar uma coisa para vocês. O Senhor vai incomodar vocês ainda essa semana para que você refaça os projetos, tire ele lá do baú. E aí, na hora que ela falou isso, eu disse assim, cara, eu estou com tanto projeto parado. E aí eu comecei, meu Deus, quem eu poderia chamar para me ajudar, né? Porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que entenda isso. E na hora, tipo... Eu não sei se foi Deus ou se foi a voz da minha própria cabeça que diz assim, liga pro Elton.
E na hora eu liguei pro Elton, e é muito engraçado que na hora o Elton topou. Eu achei, Bunny, conta comigo. E aí a gente começou as gravações, e aí como ele fala da dança, a dança a gente usa mais o ritmo do forró, mais a parte de merengue, né? A parte mais que a pessoa ela vai usar não somente o braço, mas ela vai movimentar o corpo todo. Então a dança dentro do Body Soul, que o nome foi ele que deu, né? Que quando eu comecei a falar sobre o cuidando do templo, mas eu não tinha um nome, tinha que ter um nome, né? E aí ele falou, por que tu não usa inglês? Né? O corpo e a alma em inglês, né? Aí, e como que fica o corpo e a alma em inglês? Aí, Body Soul. E aí ficou muito legal. E aí a gente tem estudado, o meu TCC está sendo em cima da calistenia, porque é incrível o que esse método faz realmente, então é muito bom. Então esse é o Body Soul, a gente não quer apenas ajudar no exercício físico, mas entender a particularidade de cada pessoa, porque às vezes a pessoa ela quer fazer, mas ela não está conseguindo produzir os hormônios. Às vezes é a ansiedade, ela vai lá em cima da comida. Às vezes é tanto problema, ela trabalha o dia todo, né? E aí tudo que ela quer é o sofá, né? Então cada pessoa tem uma história. Uma coisa que é interessante, quando você começa a pagar um preço, a questão assim de fazer exercício físico, ou correndo, ou indo para academia, ou fazendo Body Soul, ou qualquer outra atividade física, automaticamente a tua mente começa a te disciplinar em relação à comida. Sim. Porque você não quer jogar aquele sacrifício fora. Sim. Né? Ela começa a te condenar. Aí você vem na academia, você viu como foi sofrido, às vezes aquele sofrimento, mas depois é prazeroso, né? Sim. Depois você libera os hormônios da recompensa, do prazer, né? Mas fala assim, não dá para eu comer esse doce, esse pudim todo dia, sim, que você está jogando fora. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E vai trazendo uma alegria, né? Uma autoestima, vai crescendo a tua autoestima, né? Às vezes com pequenos resultados, né? Não precisa nem ser aquele resultado, uau, que as pessoas, você começa a se notar. Exatamente. Né? Eu acho que não tem coisa melhor do que você começar a se notar. Porque às vezes a pessoa ela quer o elogio externo, ela quer a aceitação externa, mas quando ela começa a entender esse processo dela com ela mesma, né? Ela começa a se encontrar, ela não precisa de elogio externo, ela está se olhando no espelho e ela está gostando, esse é o meu processo. Foi no meu caso, né? Eu comecei por questão estética, depois por saúde, hoje já tenho paixão. Se ficar um dia sem fazer exercício físico, parece que eu perdi tudo, entendeu? E aí... Fica estressado. E essa coisa, já criou rotina, já faz parte da... Lembrando você que está nos acompanhando, que nós temos as nossas redes sociais, né? TV Amazônia no Instagram, no YouTube. Não deixe de nos seguir, na verdade, desculpa. E não nos deixe, se você já nos segue, né? Se inscreva no YouTube também, que sempre vai ter o melhor conteúdo para você. TV Amazônia e você... Eu não posso falar o resto porque é de outra rede. Bora lá. Vamos lá, pastor. É uma resenha, né? É uma introdução, né? Então, eu queria que você explicasse para todos nós, né? O que é realmente o Body Soul, como se executa as atividades. Então, a gente vai estar mostrando vídeos, né? Que vocês vão liberar para a gente. Sim. E para as pessoas entenderem. E depois, né? A gente vai conversando, saber quando e se vai ter turmas, aulas ou online, e depois a gente vai para a parte de como acessar essa atividade. O Body Soul, ele trabalha a ferramenta da calistenia, né? Eu vim de uma empresa que eu uso esses treinos, né? A única parte negativa dessa empresa, onde eu já dou aula, é porque é usado música secular, né? Então, quando chega na hora de eu pegar um treino para gravar e postar na minha rede social, ela fica... Imagina, eu pegando uma música lá que está com
de baixo calão, com um palavrão. Imagina eu treinando isso na minha casa com a minha filha, ouvindo. Então, isso me deixou muito em crise. Mas o método funciona, né? Ele já existe desde o século passado, né? Então, a calistenia, ela funciona. O que é calistenia? Ela trabalha o peso do próprio corpo. Ela trabalha o peso do seu próprio corpo. Então, você vai trabalhar a resistência, você vai trabalhar a força. Dessa forma, você vai queimar calorias no teu tempo. Não tipo assim, eu posso colocar você para fazer um burpee, eu vou executar de uma forma, e uma pessoa que é sedentária, ela vai executar no tempo dela, mas ela vai conseguir fazer o mesmo treino, entendeu? Então, nós temos treinos que vai exercitar especificamente a panturrilha, que, como a gente conhece, é o nosso segundo coração, que vai exercitar... É o segundo coração, panturrilha? É o nosso segundo coração. Me explica isso, negócio, que eu não sabia, não. Sabia disso? Então, a panturrilha, aprendendo. ela é o responsável por mandar de volta o sangue, né? Então, se você não exercita a panturrilha, provavelmente você vai ter problema de circulação. Uau, que então, legal, é hein? importantíssimo que você exercite Treine a panturrilha. Com certeza. Caminhe, muito importante. O treino, mesmo você, em cima de um degrau, coloca lá só a parte da frente do seu pezinho e você fica fazendo esse movimento, você já está treinando a panturrilha. Isso é calistenia, né? É, a calistenia. Para o peso do corpo. Exatamente. Então, e aí os treinos estão divididos dessa forma. Membros inferiores, membros superiores. E o nosso descanso é a dança. Aí entra A dança. Elton. Aí, nesse caso, como a Bunny falou, a gente usa músicas mais... Estilo música dança de salão, né? Que são o forró, o merengue, né? Que são danças mais marcadinhas. Salsa. Né? Que são danças mais um pouco marcadas. Músicas latinas, a gente usa Isso, muito. que são danças mais marcadas, assim, que não deixa de movimentar o corpo, né? Ao mesmo tempo que a gente dá um intervalo de um exercício ao outro, o teu corpo sempre tem que estar ativo para não relaxar totalmente, não esfriar o sangue, né? Então entra essa parte da dança que acaba sendo um momento de respirar para poder continuar a próxima fase dos exercícios. E atualmente vocês estão divulgando através do Instagram. No Instagram, e a gente vai fazer a nossa primeira aula, nosso primeiro aulão gratuito, na primeira quinta-feira de agosto, que vai ser dia 4 de agosto, legal. às 18 horas, lá na Praça do Mirante. Tá bom, então vamos divulgar Com certeza. agora, né, já. Então, o primeiro Nosso primeiro aulão de gratuito. Body Soul gratuito. Que dia? Dia 4 de agosto. Às 18 horas, na Praça do Mirante, lá na Orla. Vai ser bonito lá, hein? Vai. Sim, Que horas vai ser? 18 horas? 18 No horas. ali perto do pôr do sol. Isso. E você já se aquece, você não vem pelo outro lado. Você desce, vai lá Vem para pela uma escadaria. e já Sobe sobe pela a escada. Se você conseguir chegar lá, você Já vai faz bombeando o sangue das pernas. Olha, tu já vai estar trabalhando a panturrilha, subindo lá. O problema é subir e não conseguir fazer o Body Soul. Prepara os dois corações, né? Não, mas que legal. Vai ser E top. como é que tem que se inscrever ou só ir? Não, só chegar. Chegar e Participar. Nesse primeiro contato vai ser aberto, então quem estiver lá já vai entrar lá e participa e E depois... aí lá nós vamos explicar quais vai ser os dias das aulas, para quem quiser fazer aula presencial. E nós vamos estar marcando também, na quinta-feira, dia 4, a gente vai estar falando sobre a live, para quem não é de Santarém e quer conhecer, né? A gente vai estar fazendo uma live através da nossa rede social. E é interessante, pastor, porque hoje, dentro dessa perspectiva do mercado digital, especialmente marketing digital, há uma... tanto é que tem as plataformas aí da vida, várias plataformas que a gente não vai ficar fazendo propaganda, mas com diversos cursos, né? Vocês têm planos também, certamente mais à frente, inserir isso nas plataformas digitais, Sim, exatamente, né? porque Cursos, o né? Body Soul, você pode fazer na sua sala, Aí, no ó. seu quarto, no seu quintal. Onde tiver um espaço, você vai poder treinar Body Soul.
E uma aula normal de Body Soul, o ideal é que seja, porque é muito intensa, né? É bem O intenso. ideal, assim, para iniciante, que seja quantos minutos? Então, o ideal é que ela faça os 40 minutos. Uau! Os 40 minutos. 40 minutos? É. Mas, geralmente, quem está iniciando aguenta fazer 30 minutos, assim, Aguenta, né? com dificuldade. Porque tem os intervalos. Só não sabe o dia de amanhã como é que será. Se a Não, pessoa levanta como da eu falei, cama. né? A pessoa ela vai fazendo no tempo dela. Ela vai parando e vai fazendo, vai parando. vai Respira. fazendo. A aula vai, aí depois Aí retoma. Sim. Então, depois de 15 dias treinando, ela já começa a ter um desempenho melhor. Melhora condicionamento. Sim. Porque treino o quê? Cardio, é tudo junto, né? Cardio, junto, é treino de parte musculatura, muscular. tudo. Quem treina calistenia tem um ganho de massa magra muito grande. A única diferença é que a pessoa não está lá dentro de uma academia, puxando ferro. Foi aí que Deus, acredito, me preparou também, porque no período da pandemia eu treinava assim, via internet, entendeu? Eu fui para academia, eu acho que eu passei uns 8 meses, isso foi muito tempo atrás. Aí foi que eu comecei a fazer em casa, eu não faço academia, entendeu? Eu só treino na Até para método dança, calistênico. você ter muito músculo, fica muito travado, né? Acho que você tem que ter um corpo tem que ter mais... um equilíbrio. Tem uma pesquisa que o IBGE fez em 2020 que a cada 10 pessoas, 7 não se veem treinando dentro de uma academia. Elas não gostam, elas não se identificam. Então, o nosso público é para essas 7 que não Eu gostam estou dentro desses. de treinar na academia. Falando em musculação, mas o projeto de vocês, presencial, vai ser sempre ao ar livre? Vocês têm ideia de ter um estúdio, de ter uma academia O nosso para executar as projeto é aulas? ter um estúdio. É um Nossa local que a pessoa chegue e ela vai fazer não somente o Body Soul, mas ela tenha também, para quem quiser fazer um treino de força, ter alguns aparelhos lá. Para quem quiser fazer uma aula de jump do começo ao fim, com música que ela não vai se sentir incomodada com a letra da música, vai ter lá uma aula, 1 hora de jump do começo ao fim. Nosso projeto é ter o estúdio para isso. Brevemente. Vários leques, né? Várias opções de atividades. E para esse aulão, vocês já estão divulgando? A gente divulgou aqui, mas já está divulgando, vocês já estão tendo feedback de pessoas que estão querendo participar, na expectativa. Como é que está isso? Nós estamos falando pela primeira vez sobre o aulão aqui. Porque que na honra. nossa conversa, estreia. na nossa conversa você havia falado, né, sobre isso, que quando a gente fosse falar sobre o aulão, era para a gente já ter a data e horário para as Local. turmas, local, Sim. né? Para as turmas. Então eu tinha que esperar ver como ia ficar a minha agenda para eu poder marcar. Olha aí, que legal. E muita gente interessada, muita gente Muita procurando. gente procurando. Muitos. Graças Que a legal. Deus. E aproveitar que está no... Eu gosto muito do verão, assim. Não gosto muito do calor. Que é meio difícil de Especificamente, separar, né? Santarém. Mas eu acho que Nova que o Iguaçu. verão... Uma Nova Iguaçu é quente, cara. O negócio que o verão... eu acho que fica mais alegre, né? Assim, Sim. e fica mais bonita a cidade, né? Porque aparecem as praias daqui a pouco, né? Então Sim. tem tudo a ver com... Olha, quem sabe um aulão não vai Lá na rolar na frente da praia, cidade, né? na frente da cidade, né? daqui a pouco vai ter lá a praia na frente da Sim. cidade, né? Que legal. Eu acho que... Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, né? Com certeza. Amém. Principalmente porque essa questão, eu estou todo tempo pensando aqui sobre algo que vocês falaram no início, que o Deus é perfeito, Deus é incrível. Tem um médico, e eu estava acompanhando, o nome dele é Projeto Metanoia Saúde, não sei se você já ouviu falar, Não. Dr. Aldrin Marshall. Ah, sim. O Aldrin, sim, o projeto. Isso, é o nome do projeto. O meu pai se trata com ele, te falei? Não sabia. Meu pai se trata com ele e está fazendo tratamento atualmente com ele. Olha aí, que legal. E aí, assim, o Dr. Albert, ele fala assim que Deus, ele já nos deu as ferramentas para que o nosso corpo tenha aquilo que a gente chama de homeostasia, né, que é o equilíbrio, né, o equilíbrio dentro de todas as funções do organismo. E é engraçado que essa palavra eu sigo, evidentemente, desde a época que eu estudava para o vestibular. Eu tinha um professor de biologia que ele falava isso, que ele falou,
estado homeostático, né? E é muito bom porque essa junção da atividade física, alimentação, é uma realidade que às vezes nós e eu sou um exemplo disso, né? Mas assim, nós não atentamos, né? Sim. Mas é incrível, e eu acho que projetos como esse, principalmente para a igreja, e eu digo assim, porque vocês têm um público, né, que vocês estão mirando, mas lógico que vocês vão alcançar muito mais. Sim. Mas, evidentemente, para dentro da igreja, às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis. Não, poxa, eu vou para lá, vou fazer atividade, e o negócio fica lá, e é um negócio diferente, não que não vai ter esse ritmo, mas a questão da música, a questão do que está sendo falado, você diga, sangue de Jesus, tu está lá pulando e clamando misericórdia, né? Mas com vocês vai ser diferente, eu acho que isso vai ser assim incrível, né? E nossa, feliz. Dia 4 vai ser uma quinta-feira? Uma quinta-feira. E como é que vai estar a tua agenda, Dilson, nesse dia? Eu acho que a gente devia Vai criar. ser o Eu acho que a gente devia criar um desafio. Mas o Adilson, eu tenho certeza que ele consegue, porque ele já faz isso tocando teclado. É verdade. Então. E ele é bem perto do Ministério de Dança lá, e só vai tudo de um. Mas, pessoal, aqui pra cá. Comente aí, coloca nos comentários o que você acha do Adilson aceitar o desafio para a estreia do Body Soul, dia 4 de agosto, lá na Praça do Mirante, às 18 horas. Quem concorda, comente aí que... Eu vou fazer o seguinte, Hashtag vai eu vou fazer um desafio aqui, pastor. Hashtag vai ser como? Vai Adilson? Hashtag Adilson no Body Soul. Isso. Aí, Hashtag olha, se nós Adilson. tivermos 1000 likes nesse vídeo aqui, do YouTube, eu vou lá. Pronto, tá aí. Tá. 1000, tá bom? Tá. Não, tá bom. É likes? É likes. É likes. Tá bom, tá. Likes e Você colocou hashtag. muito pra cima pra te livrar. Então solta aí. Mas nada é impossível. Não, Olha vamos lá, botar, presta vou botar atenção. 300 likes. 300 likes. Sem Olha, comentários. Aí, Felipe, a gente coloca desde o início lá na tela a hashtag. Não, Adilson No no Body Soul. Pronto. Tá, vai estar todo o tempo ali e no final do programa que agora a gente vai. O pessoal vai entender porque tá essa Rapaz, hashtag. a gente vai botar pra passar esses 5 Rapaz, comentários aí. rapaz, meu Instagram vai ter o link lá do programa com a hashtag. Adilson Body Soul. Acho que ele já Bora tá lá, galera. arrependido. E a TV Amazônia vai fazer a cobertura desse evento. Amazônia vai ter Vai ser sucesso. Não, mas o Adilson é tranquilo, que ele cara, eu fico impressionado com o Adilson, brincadeira, porque domingo ele tava tocando na catedral, né? Aí tava eu, o pastor Eduardo, sentado bem na frente assim. Rapaz, o Adilson, ele põe pra quebrar, mano. Adilson é fera. Ele pula muito. E a referência dele, quem é Adilson? Aquele que pula no teclado. Aquele que pula no teclado. Então, vocês vão se surpreender porque eu tenho certeza que a gente vai ter 100 comentários e muitos Ele vai likes falar no Body Soul. nesse vídeo. E depois nós vamos mostrar o Adilson lá na estreia do Body Soul. Beleza. Isso aí. Pessoal, além dessa questão do físico, né, da saúde física, quais são as outras expectativas que vocês têm com o início das turmas do Body Soul? O principal, né, pastor, eu falei ainda agora sobre o efeito sanfona, o efeito rebote. Muitas vezes, nós cristãos, a gente não sabe jejuar. Muitas vezes, a gente vê a pessoa jejuando e aí, quando ela vai entregar esse jejum, ela quer comer o mundo inteiro para descontar. E isso muitas vezes ela não percebe. Isso está lá no subconsciente. Lembra que eu falei logo no início? Ele mexe muito com o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente não sabe jejuar, tem um versículo que fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Mas você me falou outro, na vez que a gente conversou, que fala assim, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, quando você entra num propósito com Deus, existem empresas que estão ganhando milhões para ensinar pessoas a fazer o jejum intermitente. E porque nós, que somos os filhos de Deus, que entendemos do que é para entender,
né? A gente lê a Bíblia e muitas vezes nós não nos apropriamos dela, porque ele já ensinou. Então, quando você estiver jejuando, existe um passo para entregar o jejum. E muitas vezes os nossos irmãos em Cristo, eles estão falhando nisso, entendeu? Então, quando eu comecei a estudar sobre o Body Soul e o que o Senhor queria que eu ensinasse, ele começou a me ensinar a fazer o jejum. E eu comecei a ver como eu fazia ele da forma errada, porque eu queria comer o mundo depois que entregava, né? Então, de janeiro para cá, que foi quando começou os nossos vídeos, eu tô 10 quilos mais magra. Eu tô com 4 quilos de massa magra. Então, e o que foi que tu fez? Eu não fiz dieta. Eu faço jejum da forma como a Bíblia me ensinou e eu treino. E eu durmo. E como é que é o jejum, a entrega desse jejum ideal? Então, quando você começa a fazer um jejum, aí tem que ver, porque eu conheço muitas pessoas que quando começam a pedir para ensinar, eu tenho tanta dificuldade porque eu tenho gastrite, ainda tem as desculpas, né? Porque eu tenho gastrite, porque eu tenho enxaqueca, porque eu sinto dor de cabeça, porque eu não consigo ficar sem o café, né? Então, quando você começa a fazer um jejum, vamos supor que você fez um jejum de 6 horas, quando você vai entregar, claro que a pessoa vai orar, em nome de Jesus eu espero que ela faça isso, né? Que ela não fica 6 horas só com fome. Não é só passar fome, né? Tem que orar, ela tem né? que beber 1 copo com água. Primeiro, ela bebe 1 copo com água. 15 minutos depois que ela bebeu o copo com água, aí enquanto eu estiver falando, vai ter pessoas ouvindo já agoniada para querer saber. Já é um indício que ela tem ansiedade. Entendeu? E aí, depois de 15 minutos que ela bebeu o copo com água, ela vai comer uma fruta e ela vai mastigar o tanto que ela conseguir mastigar. Esse é o início do jejum? Isso é o final, do jejum. Ah, perdão. 30 minutos depois que ela comeu a fruta, é que ela vai fazer a alimentação que ela precisa fazer. Com moderação, né? Com moderação. Meu Deus. O Adilson, Eu tô aqui assim. Você está estudando sobre jejum bastante, né? Eu tô estudando, eu tô aqui, chega meu. Eu não sei, porque a gente tem o tempo do bloco aí, meu Deus do céu. Por que ela foi falar disso? É, porque ele está focado agora de jejum. Na verdade, assim, gente, o jejum é fantástico, assim. Eu tô desde, na verdade, eu posso falar um pouquinho, né, pastor, sobre isso? Não vai, mas assim, qual o ponto? No YouTube a gente faz programa de 3 horas na televisão, a gente corta. Mas qual é o ponto? É que em maio de 2020, em plena pandemia, eu tive um contato com um livro. O nome do livro é O Poder Secreto da Oração do Jejum, de Mahesh Chavda, né? E é um livro que eu acho que todo cristão deveria ler. E que ele fala sobre essa questão do jejum, da oração do jejum, mas especificamente do jejum. Ele ainda está, se eu não me engano, ainda está vivo, mas ele antes de escrever esse livro, ele já tinha feito mais de 33 jejuns de 40 dias, Mahesh Chavda. E aí aí que Deus autorizou ele começar a falar sobre jejum. E ele vai falando sobre jejum, ele fala exatamente sobre o que você falou, a forma de se entregar, você não violentar o seu corpo. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente quer logo, né? E ele vai falando, e só que aí que entra. Eu comecei a ver isso, e esses 2 anos Deus tem falado comigo sobre uma coisa chamada cultura de jejum. E eu até falei para Marta, assim, para mim, vocês já entenderam onde a gente vai chegar. Que quem sou eu perto do cara que agora está falando sobre isso, que é o pastor Luciano Subirá, que no início do ano ele começou a pregar sobre o efeito do jejum, e Deus falou com ele para escrever um livro chamado sobre jejum. Ele fez um livro em jejum, que é o nome do livro, é a Cultura de Jejum, ele lançou agora. Ele disse que ele só ia lançar quando ele conseguisse fazer o jejum de 40 dias. E aí qual foi o ponto? Ele terminou agora, ele lançou em junho, e ele está rodando o Brasil pregando, pregou lá na Paz Church de São Paulo recentemente sobre isso. E é fantástico. E foi em Macapá também, mas Macapá foi da a graça. Da graça. Mas o Luciano, ele já fez vários de 40 dias. Na verdade, esse foi o terceiro. Esse vai ser mais um, Esse foi o terceiro dele. Mas qual é o ponto? É exatamente isso. Nós, como cristãos, ele fala exatamente que o jejum é uma prática que a Bíblia
que a Bíblia realmente assim não fala que Não ordena. não ordena, mas Jesus falou assim, quando jejuarem. Eu já ia falar isso. Jesus falou Quando quando for. jejuarem. E Deus falou muito específico com o Luciano, tem uma mensagem que, não sei se a gente pode colocar esses links depois lá aqui embaixo desse para você assistir também, né, porque eu acho que é importante o corpo de Cristo entender disso. A gente pode colocar embaixo desse vídeo Pode aqui colocar os nos links, comentários. os links. Passar pro Felipe depois ali, passar pô. o Felipe colocar. E nessa mensagem ele deixa bem claro que John Wesley, quando escreveu, o John Wesley, grande John Wesley, do Sermão do Monte, ele falou que se qualquer coisa que você for fazer, que ainda que não seja um mandamento de Deus, você estiver fazendo para agradar a Deus, por que você não faz? E aí o jejum é uma dessas práticas, né? E é muito legal, por quê? Porque nós não temos o conhecimento. E é ele a fala única sobre forma, né, Adilson? O jejum é a única forma de você se humilhar. O jejum, não existe outra forma. Eu vou jejuar celular, eu vou jejuar... falta comida, né? Eu vou jejuar televisão. Não, é a comida. É a única forma. E você de tem se humilhar. jejuado, sim, sistematicamente? Sim. Toda semana? Toda semana. Toda semana. Intermitente? Teu não, jejum? Não, meu Não. jejum é espiritual. Eu faço jejum segundo... Eu não faço jejum se eu não tiver num propósito. Qual é o próximo? Tipo, para o musical eu fiz um de 10 dias, todos os dias, e quando chegou 10 dias antes do musical, eu fiz o de 10 dias. Quando foi agora para o Congresso da Paz... 10 dias como? Me explica. 10 dias na água. Misericórdia. E quando foi agora para o Congresso da Paz, quando eu fui orar, eu gosto muito de açúcar, né? Mas eu tenho declarado, até que se torne real, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse, eu senti que eu tinha que ficar sem açúcar. E aí eu fiquei os 5 primeiros dias sem açúcar, para poder começar a ficar 15 dias só na água, né? Então eu fiz 20 dias sem açúcar e 15 dias só na água, para preparar a equipe. Foi tipo uma desintoxicação primeiro. Não deixa de ser, porque como é que eu falo? Biologicamente, quem faz jejum, em um ano, ele está tirando, em média, mais de 3 quilos de metais pesados do seu corpo. É uma desintoxicação. A pessoa que pratica jejum. Por isso que hoje, a medicina, muitos hoje têm falado sobre o jejum. E ele já existe há milhares de anos. Jesus nos ensina. E por que nós, que somos filhos de Deus, não colocamos em prática? E só para acrescentar, você está falando de jejum desse tamanho, só para você entender. Mas quando eu li o livro do Mas eu Mahesh, te coloquei justamente nessa posição para as pessoas não terem, você não precisava ter falado. Tá bom. Ninguém estava percebendo. Mas qual o ponto? Quando eu li o Maheshávida, eu fiz o mês de junho todinho, praticamente comendo só uma refeição. Eu acho que eu perdi 16 quilos em um mês. Só que qual foi o problema? Eu continuei a prática, só que eu adoeci da Covid, por incrível que pareça. Eu perdi o olfato, mas não perdi o paladar. E eu acho que juntou a ansiedade, Sim. Aí teve o efeito rebote. Quando eu tive Covid, eu engordei. Por isso que quando ela falou efeito rebote, eu falei, eu sei o que é o efeito rebote. É engraçado que Covid normalmente não tira apetite, né? E no meu A caso... maioria das pessoas não perderam o apetite no Covid. No Covid eu fiquei sem o paladar, e por ficar sem paladar, eu sofrendo de ansiedade, né? Então eu queria sentir o sabor, então eu ficava comendo para tentar achar o sabor. É incrível. Eu acho que não é que a pessoa está sentindo fome, é que ela quer sentir o sabor. Incrível. E aí eu recuperei muita coisa, mas assim, voltando, assim, lógico, porque a gente não quer falar aqui até, porque a Bíblia deixa muito claro que, e o pastor Luciano também fala isso, né? Que o pai dele disse, não é para falar do jejum. Aí ele virou o pai dele, pai, mas como é que a gente sabia que Jesus jejuava? Né? Jesus ensinava sobre o jejum, né? Então assim, às vezes as pessoas, estão falando de jejum, já era. Não é isso. Mas a grande questão é que a gente quer, na verdade, hoje a ideia é importante que a igreja aprenda sobre isso. Sim. Né? E principalmente, é uma prática que eu creio, qual o ponto que eu quero chegar? É ensinar, eu acho que é um ensino.
A gente está falando uma maneira de ensinar. E eu tenho retomado recentemente, eu tenho falado isso com algumas pessoas, por isso que o pastor Luciano citou aqui, e nesse pouco tempo eu já senti a diferença. Eu vou sentindo, eu vou sentindo a diferença do que está acontecendo no meu corpo. E eu falo, cara, que coisa louca, cara. O nosso corpo é incrível, mas ele precisa ser estimulado e principalmente entender que o processo é lento, mas desistir não acelera. E o jejum, ele vai na nossa alma. Ele vai na nossa alma. Tipo, Deus, ele começa a tratar, ele começa a te mostrar que o que você quer não é o que ele quer. Então, a gente tem que focar no que ele quer. O que eu sinto. Ah, mas eu estou sentindo isso. Mas o nosso coração é corrupto. Ele não, né? ele é corrupto. Enganoso, Deus já né? falou isso. Ele se engana muito rápido. Eu acho. Mas o que a gente acha, na maioria das vezes, não está certo. Então, o jejum nos ajuda com ele isso. vai nos ajudando a fazer isso. E aí, nas escolhas dos alimentos. Não, eu posso comer um sanduíche. Eu posso. Mas eu prefiro comer o arroz, o feijão, o frango, entendeu? Porque vai fazer bem para o meu corpo. É o que eu acho assim, super incrível na palavra de Deus, que tudo que hoje, né, as informações estão muito fáceis de serem alcançadas e acessadas, né, sobre saúde do corpo, sobre desempenho, performance, sobre mente. Já estava Tá tudo na Bíblia. Tá tudo lá. Está tudo na Bíblia. Eu gosto daquele texto lá de Tessalonicenses 5:23, né, que fala: e o vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados irrepreensíveis. Né? A gente, como cristão, a gente tem acho que a gente foi ensinado assim, né, de pensar somente na parte espiritual, como se a alma e o corpo não fizessem parte desse conjunto daquilo que é completo, que Deus fez no homem. E é impossível separar. Verdade. É impossível, porque o teu corpo ruim afeta a tua alma e, consequentemente, o espírito fica meio isolado ali. E até as coisas espirituais não conseguem ser realizadas se a tua alma não está bem e se teu corpo não está bem. Foi o início da tua fala, né? Sim. Você é uma menina super espiritual, mas a tua alma e o teu corpo te sabotaram. E você acabou até perdendo um pouco da tua comunhão com Deus, porque a tua alma estava e o teu corpo meio que falido, né? Isso mesmo. Então, quando a gente tem cuidado com esses três aspectos, é muito poderoso, e Deus nos deu isso para zelar, para cuidar, né? Por isso que a temática de vocês é essa, né? Era o primeiro nome, né, que não vingou, né? Cuidando do templo. Cuidando do templo, né? E o templo carrega uma alma. Exatamente. Existe. Watchmani. E eu coloquei também na minha cabeça durante esse processo que, tipo, a gente tem um propósito, natural, né? Deus tem um propósito para nós natural. Então, a gente, para cumprir esse propósito, precisa do nosso corpo físico. E muitas vezes esse propósito é interrompido porque a gente relaxa, a gente não cuida, entendeu? Então, a gente, como o pastor falou, tem que alinhar tudo. O espiritual, o emocional e o corpo. É engraçado que até nesse livro que eu citei, né, que você já leu, do Paulo Vieira, Poder e Alta Performance, tudo que ele fala ali está na Bíblia. E ele é um cristão também, né? Então, aquele texto lá de Filipenses, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que tem algum louvor, se há alguma virtude nisso, e tem, né? Ocupe o seu pensamento. E a gente espiritualiza, acha que, assim, é claro que o valor do jejum, o valor da oração, mas tem pessoas que vão orar, vão jejuar, mas vão ter palavras corrompidas, palavras negativas, palavras de derrota, e não consegue fazer essa fusão. Exato. E outras vão ser super otimistas, vão ser super alegres, até a personalidade agradável, e vai até orar, mas de repente vão ser super relaxadas com o corpo. Exatamente. Aí morre ou fica, né, sem condição física de ter uma vida plena, né? Então, acho que o segredo é esse, né? O que você está falando aí casa muito com que a Bíblia fala assim, que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa que vem, eu acho que você deve ouvir muito mais, pastor, eu quero desistir, eu quero abandonar, abrir mão talvez de uma célula, de um discipulado, porque está muito difícil. Aí você pergunta, eu faço muito isso, você tem orado em línguas?
geralmente a pessoa vai dizer não. Porque a Bíblia fala, aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Ou seja, onde eu estou fraca, se eu estiver orando em línguas, ele vai me fortalecer. Né? Então, como que é? Não, mas é porque para eu orar eu tenho que sentir um calafrio, aí entra a religiosidade. Não é assim, tenho que estar na igreja. E é uma prática que você está no banheiro tomando banho, está em casa, está jogando, está assistindo alguma coisa, você está ali orando em línguas. Fazendo body show. Fazendo body show. Eu falo muito orando em línguas, fazendo body show. Vixe, muito mesmo. Uau. E aí? A gente tem que terminar, né? Vamos finalizar então? Vamos lá. Então eu quero agradecer a Bunny, o Elton também, que separaram esse tempo para vir aqui no nosso programa, NW, e a gente está realmente orando e acreditando muito que vai dar certo, porque tem um propósito muito legítimo, né, muito altruísta, e as escolhas de vocês, né, de incluir a música cristã nisso, né? A gente que gosta de música, né? Incluir a música cristã, vocês poderiam fazer algo tão aberto, né? Sem despreocupado disso, mas eu creio que é muito lindo, né? Vocês unirem a essência de vocês. Sim. Agora com uma nova atividade, até uma nova forma de monetizar, da atividade profissional de vocês. E obrigado, que Deus possa abençoar. Amém. Muito obrigada pela oportunidade, né, Elton? Sim. E nós estamos esperando vocês lá, dia 4 de agosto. Hashtag... Não esqueça da hashtag. O Adilson vai estar lá, gente. Adilson no Body Soul. Adilson no Body Soul, não esqueçam, hein? Beleza. Gente, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, uma honra, né? Um privilégio também participar aqui com vocês. E realmente vai ser um sucesso. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, estamos finalizando. Obrigado, Adilson, mais uma vez. Estamos juntos aqui. Bunny, Elton também. Então, mais um programa NW. Continue conosco na TV Amazônia. Confira todas as nossas programações. E também no nosso canal do YouTube, como a Adilson disse antes, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe com mais pessoas, porque tudo aqui é feito com muito amor, muito carinho e também, como dissemos aqui, para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no ANW, na TV Amazônia. Uhul.